Oi, gente, tudo bem? Vamos falar sobre o pastoreio do seu esposo dentro do seu lar, dentro e fora? Vamos falar sobre isso? Para a gente começar então, vamos usar a Bíblia. Vamos abrir lá em 1 Timóteo, se você tem uma Bíblia aí, por favor, abra, se não, vou deixar o texto aqui na tela. 1 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 5, que diz bem assim. Esse é um conselho de Paulo. Essa é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Paulo está nos aconselhando, ou na verdade, cobrando o caráter daquele que serve a Deus. Quando ele vem falando que esse servo ele precisa liderar bem a própria família e ter filhos que os respeitem, ele está falando que a liderança precisa começar dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Se ele não consegue liderar o começo, como ele liderará aquilo que Deus o entregou? Então sim, o seu marido, ele é pastor e líder dentro da sua casa, sobre a sua cabeça e sobre a cabeça dos seus filhos. Não tem como fugir disso. Eu estava passando pelo TikTok e vi um corte de um podcast de uma esposa de um pastor falando que o marido dela só é pastor dentro da igreja, que fora e dentro da casa dela, ela é apenas o marido, que o pastoreio, que o título de pastor é apenas uma profissão. É assim que encontramos uma geração de mulheres que são insubmissas ao seu marido e principalmente a Cristo. Percebe o quão prejudicial esse pensamento é para o seu casamento e para o ministério da sua família? Afinal, o ministério que foi entregue ao seu marido sobre o pastoreio toca profundamente na sua família. Não tem como meu marido ser pastor e eu só lembrar disso aos domingos à noite. Não tem como meu marido exercer esse ministério e eu só lembrar disso quando meu marido sai de casa para aconselhar. Não tem como meu marido ser pastor e eu só entender isso quando ele precisa ter um tempo para montar um sermão para pregar no domingo. Porque pastoreio não é uma profissão, pastoreio é um chamado, uma missão. Então, quando entendemos isso profundamente, entendemos que a missão ela não consegue ser dividida na minha vida secular e na minha vida cristã. Não tem como eu colocar isso em dois pesos, isso pesa uma balança inteira, não tem como fazer essa diferenciação. Então, quando eu consigo diferenciar isso, eu estou falando bastante sobre mim e sobre a pessoa do meu marido, né? Porque se eu consigo dividir isso, a gente está conseguindo dividir bem no nosso dia a dia. E não deve ser assim. O pastoreio é algo que é vivido todos os dias, em todos os momentos, horas, minutos, segundos na vida da pessoa. E isso toca diretamente na sua família e na sua vida. Um homem que tem um chamado pastoral, ele precisa de uma mulher que tem um coração que também é pastoral. Essa missão ela é conjunta porque no altar, quando dizemos sim um para o outro, nos tornamos uma só carne. Nós vivemos uma só carne, uma só missão, um só propósito e um só chamado. Juntos, Deus não uniria um casal que tem chamados diferentes, que tem propósitos diferentes. Deus ele faz com que o que foi falado no coração de um vai falar no coração de outro. E você pode buscar de exemplos disso em vidas de pessoas que vivem a vida pastoral de maneira genuína. Então, sabendo que seu esposo ele tem um chamado pastoral, eu por enquanto estou falando só sobre isso, mas eu quero falar para os que não têm esse chamado. Mas sabendo disso, você precisa buscar no seu secreto, nos seus momentos de devocionais, orações intencionais, pedindo para que Deus coloque esse chamado dentro do seu coração também, para que vocês andem juntos. Se você não consegue perceber isso, busque exemplos de mulheres que usam essa frase, ele é só pastor lá na igreja, e perceba o quão confuso é a vida, o casamento, tudo na vida dela. É aquela frase do a igreja se moldando ao mundo e não o contrário. Entendeu? E eu não tô querendo focar nessas pessoas, mas agora eu quero que você busque exemplos de mulheres e homens que decidiram se unir em um só chamado. O quão lindo é
esse ministério, quão lindo é essa família, mesmo com erros, mesmo com dificuldades, porque nós somos sujeitos a errar, nós somos pecadores, né? Nós estamos vivendo num mundo caído. Então, sim, nós somos falhos, nós erramos, mas busque exemplo dessas mulheres que decidiram abraçar, que receberam do Espírito também esse senso ajudador, que olha para o seu marido, entende o seu ministério e decide ajudar. É um coração de uma mulher que ama servir, que ama receber, que ama ajudar, que ama incentivá-lo, porque isso não é uma profissão. Pastoreio não é uma profissão, é um chamado. Então, quando nós olhamos para o nosso marido e entendemos isso, a nossa atitude é levantá-lo a amar mais e mais essa missão, fazendo com que ele se sinta à vontade, pertencente de pastorear a nossa casa, começando em nós e em nossos filhos. E talvez você está assistindo esse vídeo e está pensando, mas o meu esposo ele não tem esse chamado de pastorear, de liderar. Ele é só um homem comum, vivendo uma vida comum com a sua família comum. Ele é pastor dentro da minha casa? Sim, os puritanos eles falavam que as famílias eram pequenas igrejas. E o significado disso é claro. Se a sua família é uma pequena igreja, nós precisamos de um pastor e membros. O homem exercendo seu pastoreio sobre a sua principal membra, que é a sua esposa, e suas ovelhas, que são seus filhos. Então, sim, ele continua sendo, ele vai ser, ele precisa ser um pastor dentro da sua casa. E não tem como exercer isso de uma maneira genuína se você reluta todos os dias falando, não, mas você é pastor só lá fora. Aqui dentro você não é pastor. Eu sempre quero tentar trazer a visão nossa, de nós mulheres, em como nós precisamos nos posicionar dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, de uma maneira que Cristo nos chamou a ser, sabe? Eu não quero falar com homens. Eu sei que existem homens que não exercem esse chamado, não exercem o chamado que Deus chamou eles para fazer. Eu não estou falando com eles, eu estou falando com vocês, mulheres, que desejam andar segundo o coração de Cristo. Então, sim, você precisa lutar todos os dias com esses pensamentos que foram colocados pela nossa sociedade, né, perfeita e maravilhosa, de que nós podemos ser esse Deus dentro de casa. Não, nós não podemos, nós não podemos. Deus nos fez com diferentes funções. Eu quero fazer um vídeo, quero gravar um vídeo sobre isso, que vai sair logo logo. E essas funções elas não significam inferioridade, mas funções. Assim como dentro de uma empresa existe a função para a Dona Maria e para o seu João, dentro da nossa casa existe uma função para a esposa, para o marido e para os filhos. Tudo projeto de Deus. Então, quando você diz que não, o meu esposo não pode pastorear a minha vida, você está dizendo não, eu não acredito no plano perfeito de Deus. Quando você diz não, o meu esposo não pode cuidar, não pode vir e exercer uma liderança sobre mim, porque eu sei o que é melhor para mim, você está dizendo não, eu não confio no plano de Deus. Por isso eu quero deixar claro que esse requisito de pastoreio não é exercido somente para homens que têm o chamado pastoral, mas para homens. Ponto. Homens que acreditam que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que andam segundo o caminho de Cristo, que buscam Deus todos os dias, essas pessoas, elas precisam exercer o pastoreio, esses homens, eles precisam exercer o pastoreio dentro de suas casas, e você precisa estar ciente disso. Entendi que o meu esposo é o meu pastor e o que eu preciso fazer. Lembra do exemplo que eu falei para você buscar de mulheres que abraçam esse chamado, que andam juntos sobre essa mesma missão com seu esposo? Você não pode deixar isso apenas para mulheres que veem seus maridos como pastores, que o marido tem um chamado pastoral, entendeu? O meu esposo ele tem um chamado pastoral. Logo, isso é verdade, tá? Logo, eu busco todos os dias incentivá-lo a buscar mais e mais de Deus, para que ele possa ser um bom pastor, tanto dentro da minha casa quanto fora da minha casa, porque não tem como dividir essa função, não tem como ele ser um ótimo pastor na igreja e um péssimo pastor aqui, porque tudo é ligado, né? A vida cristã não existe divisão, é a vida andando com Cristo, ponto. Parece que eu estou falando meio bruta, mas é com todo o amor do mundo, eu preciso aconselhá-la a fazer isso. Se o seu marido não exerce essa função de pastoreio, né, talvez porque realmente ele não entendeu, talvez porque ele realmente ainda está tentando se entender, ou porque sim, você tentou roubar ali o lugar de pastoreio naquela casa, o meu conselho é que você busque em Deus entender qual é o chamado que ele tem para você como mulher, como filha, como mãe, como esposa e como ovelha de seu esposo.
Quando você começa a buscar isso, sério, Deus ele fala porque ele quer falar. Então buscar entender isso faz com que o nosso casamento comece a caminhar no caminho que é o desejo de Deus para o casamento de seus filhos, sabe? Você entende a sua função, você entende o seu chamado, você entende a sua missão ali e você consegue se parecer mais com Cristo e ter aquela plena satisfação, aquela plena certeza de que você está no caminho certo. No meu vídeo de 5 anos de casada, eu falei uma coisa que eu sempre vou falar em vários exemplos da minha vida, que é, se eu entendi primeiro, eu tenho a responsabilidade de falar, orar, buscar. Então, se eu entendi primeiro, você que está vendo esse vídeo agora, se você entendeu primeiro que seu esposo é seu pastor e ele ainda não entendeu ainda, você tem a responsabilidade de começar a orar intencionalmente sobre isso. Você tem a responsabilidade de começar a incentivá-lo sobre isso todos os dias. E não é brigando com ele, mas é tentando mostrar, mostrando com amor e em amor que ele é o pastor da sua casa, dando ouvido, deixando que ele fale, perguntando qual é a opinião dele. Então deixe que seu marido pastoreie a sua casa e continue buscando ser essa mulher que está centrada no coração de Deus. Não deixe que o mundo molde seu coração, mas busque ser moldada pela palavra de Cristo, sabe? Ele deseja nos ensinar, ele anseia nos ensinar todos os dias. E quanto mais aprendemos, mais entendemos o quão errada nós éramos e o quanto nós temos que melhorar. É isso, um assunto que precisa ser falado, precisa ser lembrado, precisa ser aconselhado, né? É muito importante falarmos sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com o grupo das suas amigas lá da igreja, com aquela amiga que precisa ouvir isso. Converse sobre isso com as suas amigas. Tenha um tempo de mesa onde você vai falar sobre isso, sabe? Pare de falar sobre coisas bobas e comece a falar sobre o verdadeiro sentido da vida, né? Que é servir a Deus, que é amar a Cristo, que é conhecer Ele todos os dias. Então encaminhe esse vídeo para essas pessoas, curte. E se você não é inscrito, se inscreve que vai começar a chegar muito mais vídeos falando sobre isso, sobre ser mulher, uma mulher segundo o coração de Deus. E não deixe de comentar o que você achou, se você não concorda em alguma coisa, fala, vai ser muito legal eu ter a sua opinião também, porque estamos aqui para aprender, para ouvir, para entender e para aconselhar. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!